A doação da Nova Fé deu início à União dos Povos Árabes, primeiro na área próxima à cidade de Meca e Medina, na atual Arábia Saudita. Depois, ao longo dos séculos 7 e 8, expandiu-se para regiões distantes, na Ásia, na África e na Europa, em um processo de conquista e dominação político-cultural de outros povos. Os sunitas e os xiitas são dois grupos de muçulmanos que apresentam diferenças políticas e, por isso, estiveram muito tempo em conflito. Eles estão localizados em maior parte na Arábia Saudita e no Irã. Os sunitas e os xiitas compartilham dos mesmos dogmas da fé islâmica. No entanto, a grande questão recai sobre quem seria o verdadeiro profeta após a morte de Maomé, fundador e o mais importante profeta do islamismo. Os sunistas, cerca de 90% dos muçulmanos, acreditam que o califa, chefe do Estado e sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Já para os xiitas, o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali, genro de Maomé, que por fim foi assassinado. Oi, meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre os princípios fundamentais dessa religião islâmica, que são a profissão de fé em Alá e no seu profeta Maomé, a oração obrigatória 5 vezes ao dia, de joelhos e com o rosto voltado em direção a Meca, a cidade sagrada, a contribuição obrigatória de uma parte de renda por volta de 2,5 para ser distribuídos aos pobres, o jejum obrigatório durante o Ramadã, um mês sagrado no qual vários alimentos são proibidos e a alimentação só pode ser feita depois que o sol se... A peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. O islamismo é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século VII por meio de Muhammad, Maomé. O fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana. Dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus que, como mencionamos, é chamado por eles de Alá. Bom dia, meu nome é Guilherme e eu vou falar um pouco sobre a economia da civilização islâmica. Os árabes chegaram à Península Ibérica no ano de 711. Enquanto viveram nesse território, desenvolveram um modo de vida próprio, com uma estrutura social e econômica diferente de seus vizinhos cristãos. Os muçulmanos introduziram inovações importantes ao nível de técnicas agrícolas, como a tapeçaria, costumes ou viveçarias e cerâmicas, e de certo modo deram origem à tradição municipalista do país. As populações urbanas eram constituídas por importantes contingentes de comerciantes e artesãos. Normalmente pagavam tributo aos senhores das cidades, mas eram homens livres, não sujeitos a dependências senhoriais, como acontecia então nos reinos cristãos. Os principais mercados funcionavam nas cidades e vilas e eram o local onde a população rural vendia os seus bens. Uma das marcas culturais mais importantes da cultura árabe no território teve a ver com o estabelecimento de rotas comerciais, não só entre as cidades controladas pelos muçulmanos a sul, como também pelos cristãos a norte. O islamismo é uma religião surgida na Península Arábica no começo do século XVII, por meio de Muhammad, conhecido como Maomé. Essa crença religiosa atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhões de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano.